Aleluia, glória a Deus. Agora você vai louvar o Senhor no teu lugar secreto, aí na tua casa. Feche os seus olhos e exalte o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Tu és tudo o que eu mais quero. Tu és tudo o que eu mais preciso, Senhor amado, soberano. Aleluias. Tu és tudo o que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Aleluia. Exalte o nome do Senhor. Adore a Ele que é santo, que é soberano. Aí no seu lugar secreto, na sua casa, exalte o nome do Senhor nessa noite. Aleluias. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é
Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Mais uma quinta-feira, quinta da vitória. Que bom ter você aqui comigo essa noite. Hoje é uma noite especial. Nós estamos recebendo hoje o pastor Nirilto, nosso amigo, e trouxe uma palavra boa para mim e para você. Abre o seu coração, crie expectativas. O Senhor falará muito conosco. Seja bem-vindo, pastor. Deus te abençoe. Amém. Boa noite, paz seja convosco, a você que me ouve nessa quinta-feira, você que me vê através do seu celular, do seu computador, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Para mim é motivo de alegria, de honra poder estar mais uma vez com vocês, não presencialmente com os irmãos aqui no templo, mas conectados pela fé em um só coração, em um só amor, em nome de Jesus. Agradeço a pastora Priscila, pastor Laércio pelo convite, que Deus abençoe em nome de Jesus. Mas para nós ganharmos tempo, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu quero compartilhar uma palavra de vitória para a sua vida nessa quinta-feira. Deus tem uma palavra de bênção para você. Gênesis capítulo de número 8. Gênesis capítulo 8. Nós vamos ler o versículo de número 4. Gênesis capítulo 8, versículo 4. É o que nós vamos ler nessa noite, em nome de Jesus. Não saia dessa transmissão, porque Deus ele quer falar com você nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Permaneça até o final, não saia na hora da oração. No final eu vou orar por você, e Deus ele tem bênção para você nessa noite, e nós vamos liberar uma palavra de vitória em nome de Jesus. Gênesis capítulo 8, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, aonde você estiver me ouvindo. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu peço, Senhor, para que o Senhor fale conosco nessa noite. Para que o Senhor traga uma palavra, Deus, revelada ao nosso coração. Para que, ó Deus, essa palavra, Deus, venha, Senhor, surpreender a cada pessoa, Pai, de uma forma positiva, Senhor. Ó Deus, eu não sei o que o seu filho precisa. Eu não sei qual é a vitória, Deus. Eu não sei qual é, ó Deus, a vitória que o seu filho tem almejado e nem a luta que eles têm travado. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor está com as mãos estendidas sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração para essa noite com você. Falei na igreja a qual eu sou pastor há um tempo atrás sobre isso, e Deus me trouxe à memória essa palavra nessa noite, algumas coisas relacionadas ao momento em que nós estamos vivendo. Graças ao bom Deus, em nome de Jesus Cristo, nós já estamos no final, caminhando para o final dessa pandemia, e tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo, as coisas vão ficar boas em nome de Jesus. Mas para que você entenda o que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite, nós precisamos entender essa história. A história de Noé, que começa no capítulo de número 6 do livro de Gênesis, onde o capítulo 6 vai dizer que Deus, ele estava com um problema na terra. Nós vemos, se nós formos ler essa história, nós vamos ver que Deus, ele estava com um problema. Qual era o problema? O homem, o ser humano, estava afastado de Deus. O ser humano se afastando de Deus, como aconteceu outras vezes e como aconteceu depois. E a Bíblia diz, ali no capítulo 6 de Gênesis, que Deus inclusive se arrependeu de ter feito o ser humano. Então Deus ele resolve trazer um juízo sobre a terra. Deus ele traz juízo sobre a terra. Existem algumas coisas que você precisa entender nessa noite. A primeira delas é que nesses dias o que tem acontecido? Tudo o que tem acontecido nesses dias, entenda, é o juízo de Deus mais uma vez sobre a terra.
Deus, nesses dias onde nós estamos parados, onde nós não estamos mais nas nossas rotinas normais como estávamos, devido a tudo isso, devido a esse vírus, devido à paralisação que aconteceu, nada mais é do que o juízo de Deus sobre a terra. Eu dizia alguns cultos atrás, esses dias, em uma live também, que quando nós não queremos parar, Deus ele nos para. Às vezes Deus ele vem há tempos pedindo para que nós venhamos parar, para que a gente pare, e às vezes a gente se recusa a parar, mas todo ser humano ele precisa parar para ouvir Deus. Todo ser humano. Então, os dias que nós estamos vivendo é o juízo de Deus sobre a terra, assim como nos dias de Noé, Deus ele resolve julgar a terra. E Deus, ele, dentro do juízo que ele determina para a terra nos dias de Noé, ele resolve trazer destruição para a terra. Deus estava arrependido, então Deus diz assim: eu vou destruir a terra. Só que a Bíblia diz no capítulo 6 de Gênesis, que havia um homem chamado Noé, que achou graça diante de Deus. Entenda isso aqui, e guarde isso com você. A Bíblia vai dizer no capítulo 6 que Noé achou graça diante de Deus. Esse é o primeiro ponto. E a Bíblia vai dizer que então Deus vai falar com Noé a respeito da arca, mas hoje eu não vou me deter muito na arca, porque Deus tem uma palavra de vitória para você, mas Deus vai falar com Noé a respeito da arca. Por quê? Porque Deus vê graça em Noé, nos dias do juízo de Deus, e naqueles dias então Deus dá uma direção para Noé, e ele diz assim: Noé, faça uma arca. Deus dá a direção da arca para Noé. E Deus ele dá ali todas as diretrizes de como essa arca deveria ser construída. Deus dá a largura, Deus dá o comprimento, Deus dá a altura, Deus dá quantos andares a arca deveria ter. Deus ele dá toda a direção daquela arca. Porque entenda, sempre antes de algo acontecer, Deus sempre vai nos dar direção, Deus sempre vai nos dar sinais. Deus nunca irá chegar e fazer uma coisa do nada, uma coisa do dia para a noite, mas Deus sempre vai dar sinais, Deus sempre vai dar a direção. Então Deus dá uma direção para Noé naqueles dias. E Deus diz: construa a arca, faça dessa maneira. E a Bíblia diz que Noé, ele começa a construir a arca. Após a arca construída, veja que algo interessante que a Bíblia vai dizer, que depois de Noé construir a arca, Deus volta novamente e diz assim: legal, a arca está aí, eu vou derramar água sobre a terra. Nunca havia chovido. Deus disse para Noé assim: eu vou trazer um dilúvio. Ou seja, antes de Deus anunciar o dilúvio, primeiro ele pediu para que Noé construísse a arca. Existem coisas que Deus nos pede que nós não entendemos naquele momento, o porquê Deus está nos pedindo aquilo. E Deus diz para nós assim: faça isso dessa maneira, vá em tal lugar, faça desse jeito, fale tal coisa. E às vezes nós falamos: Deus, o porquê? Entenda que existem coisas relacionadas a Deus que nós não temos que saber primeiro o porquê. Primeiro nós fazemos, obedecemos a ordem de Deus, obedecemos a vontade de Deus, e depois nós saberemos o propósito de Deus. Existem coisas que Deus tem um propósito, mas Deus, ele não divulga às vezes, ele só simplesmente pede para que nós façamos. Ele chega para nós e diz: faça para mim. Deus chega em Noé e diz assim: faz uma arca. E Noé constrói a arca, e depois Deus fala assim para ele: agora você vai entrar nessa arca com a sua família. E eu vou mandar para você 2 animais de cada espécie, porque eu vou derramar um dilúvio sobre a terra. Após construído, Noé fica sabendo para o que era. E assim aconteceu. E a Bíblia diz que isso foi possível porque Deus viu graça em Noé. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a Bíblia diz que não havia nenhum justo na terra senão Noé. Somente Noé era o único homem justo que havia sobre a terra nos seus dias. Deus, quando ele resolve trazer o juízo sobre a terra, ele sai para olhar para a terra. Deus já está decidido em destruir a terra. Mas quando ele olha para a terra, no meio de milhões de pessoas,
Deus ainda vê um homem justo. Eu tenho uma palavra profética para alguém que me ouve nesta quinta-feira. Para você que me ouve, eu tenho uma palavra profética para você. Deus, Ele vê as pessoas justas. Deus, Ele vê o justo. Sabe o que tem acontecido nesses dias? Deus está trazendo juízo sobre a terra. Mas não pense você que Deus não vê os justos. E muita coisa Deus não permite que aconteça. Muita coisa Deus barra no mundo espiritual para que não aconteça. Porque quando Deus Ele olha para a terra, Ele ainda vê pessoas justas. Quando Noé entra na arca, entenda, a Bíblia diz que algumas pessoas entram com ele. A mulher de Noé entra junto. Os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, entram junto. As 3 mulheres dos seus filhos, as 3 noras entram junto. Eu vejo algo interessante nisso aqui. A Bíblia diz que Noé era justo. Mas em momento algum a Bíblia vai dizer que a mulher de Noé era justa. Em momento algum a Bíblia vai dizer que os filhos de Noé eram justos. Que as noras de Noé eram justos. A Bíblia diz que Noé era justo. Sabe o que está acontecendo nesses dias? Sabe por que muita coisa ruim ainda não aconteceu? Porque quando Deus olha para a terra, Ele vê o justo. E quando Deus vê o justo, muita gente é contemplada por conta do justo. A família de Noé foi contemplada não porque todos eles eram justos, mas porque Noé era justo, porque Noé agia com justiça, porque Noé foi visto com graça diante dos olhos de Deus. Às vezes você é motivo de chacota, às vezes você é motivo para ser zombado dentro da sua casa, no seu trabalho. Às vezes as pessoas vinham falando para você durante a tempo, antes de tudo isso acontecer, que tanto você vive enfiado na igreja, que tanto você ora, que tanto você busca. É igreja terça, é quinta-feira, é sábado, é domingo, e às vezes as pessoas zombavam de você, mas nesse momento nós estamos vendo que Deus não está permitindo que muitas coisas aconteçam sobre o Brasil, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Por quê? Porque ainda há um justo dentro dessa casa, ainda há um justo no meio dessa família, ainda Deus tem olhado para aqueles que são justos. Ou seja, às vezes você que está aí nessa casa, que não está nem aí para o Evangelho, que não está nem aí para Deus, e você está pensando assim: ah, mas eu estou sendo contemplado. Sim, é simplesmente você pegando carona, porque talvez exista um justo dentro dessa casa, porque talvez a sua mulher continue orando, porque talvez o seu marido, alguém aí, continue orando, a sua mãe, talvez exista um justo aí. E Deus, quando Ele olha para o justo, toda a casa é contemplada. Toda uma família foi contemplada por conta de Noé. Toda uma família, porque havia um justo no meio deles. Um justo salvou toda uma casa, toda uma família. Às vezes nós cristãos, quantas vezes as pessoas falam para nós: será que compensa? Será que compensa essa vida aí sua de igreja? Você está perdendo muita coisa. Mas muita coisa não aconteceu ainda, porque nós estamos de joelhos orando, porque nós continuamos clamando, porque tem justo jejuando, porque tem justo fazendo campanha, porque nós estamos aqui determinando, mesmo com as portas do templo fechadas. Ela não para, que a igreja, ela simplesmente deu um time, as portas se fecharam por alguns dias, mas a verdadeira igreja jamais para, a verdadeira igreja jamais deixa de orar, jamais deixa de pelejar, a verdadeira igreja continua agindo com justiça. Fica tranquilo que eu já vou liberar a palavra de vitória para você. Mas primeiro eu preciso falar o que Deus deseja. Entenda que são dias, esses dias são dias onde o juízo de Deus está sobre a terra. Só que quando Deus derrama o juízo, Ele sempre vai procurar aonde estão os justos. Você pode olhar que quando Deus ele vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão ora e diz assim: Deus, mas tem justo lá. Será que dá para o Senhor não destruir? E Deus, Ele não acha justo naquele lugar, e Ele manda fogo, ele manda fogo e destrói aquelas cidades. O único homem que estava ali, que merecia o livramento de Deus é Ló, e ele tem que sair dali correndo. Mas fora isso, Deus, Ele manda fogo. As pessoas daquele lugar, elas são consumidas pelo fogo. Por quê? Porque não agiam com justiça. Mas nesses dias, sabe o que eu vejo?
Existe uma igreja que não se acovardou. Existe uma igreja que continua clamando, que continua jejuando. Eu vejo nesses dias os pastores mais fortes, pastores abrindo as suas igrejas durante o dia todo, pastores indo para as casas ungir, abençoar os portões, orando. Ou seja, Deus está olhando para nós. Deus ainda está vendo aqueles que são justos, aqueles que lutam pelo evangelho verdadeiro, aqueles que não se acovardam, aqueles que continuam fazendo a sua parte. E entenda, quando nós agimos com justiça, Deus nos vê com graça diante dos seus olhos e a salvação vem para nossa casa. Se você quer uma palavra de vitória nessa quinta-feira, receba então em nome de Jesus. Deus está entrando com salvação sobre o seu lar. A salvação entra sobre a sua casa. Deus, nesses dias de juízo, Ele está separando o infiel do fiel, o santo do profano, aquilo que não presta daquilo que presta, aquilo que não era plano do plano de Deus. Mas Deus está fazendo algo sobrenatural e Deus vai trazer salvação sobre o seu lar. Toda a sua família será salva, o seu marido será alcançado, os seus filhos serão alcançados, os seus pais serão alcançados, os seus vizinhos serão alcançados, todos serão contemplados, porque Deus tem agido e Deus tem olhado com olhos de graça sobre você. Continue justo. Sabe o que eu vejo nesses dias? Que durante anos muitas pessoas zombaram de nós. Elas falaram assim: vocês estão perdendo tempo. Mas nesses dias nós vamos colher aquilo que nós plantamos durante anos. Eu tenho falado isso há 2 meses sem parar. Toda live, todo dia eu digo, seja dia de culto ou não seja, está vindo um avivamento muito forte sobre o Brasil. Está chegando um avivamento muito forte sobre a igreja. Assim que tudo voltar, virá um avivamento gigantesco sobre a igreja de Jesus Cristo. A verdadeira igreja, a igreja que sempre agiu com justiça, ela colherá desse avivamento. Entenda, virá um avivamento. Nós somos a geração da última colheita e virá um avivamento sobrenatural sobre o Brasil. Sobrenatural. E nesse avivamento vai acontecer a maior colheita de almas da história deste país, e nós veremos a última colheita. Antes da volta de Jesus, nós viveremos esse avivamento, porque durante anos nós temos plantado justiça. Quem sabe o que planta, irmãos, não tem medo da colheita. Tem muita gente dizendo assim: pastor, eu estou com medo do fim do mundo, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Eu recebo mensagens no meu celular: eu estou com medo de Jesus voltar. E eu sempre digo, e Deus tem me dito uma coisa: quem sabe o que planta não tem medo da colheita que virá. E nós que temos plantado justiça há um bom tempo, nós colheremos um avivamento sobre as nossas igrejas. Nós colheremos um avivamento sobre essa igreja. Deus fará coisas sobrenaturais nesses dias, nos dias que virão. O juízo de Deus, entenda, o juízo de Deus, ele serve para trazer alinhamento sobre as nossas vidas. Eu estou preparando uma mensagem sobre os 3 A's de Deus: alinhamento, avivamento e arrebatamento. O juízo de Deus, ele traz o alinhamento. O ser humano estava longe de Deus, então Deus, ele manda o dilúvio, ele dá uma ordem expressa a Noé para que houvesse um alinhamento. Um alinhamento. Depois o avivamento vai acontecer. Noé é responsável pela repovoação de toda a humanidade. Ele é responsável por aquilo. Depois vai acontecer algo sobrenatural. E arrebatamento envolve uma outra coisa para um outro dia. Mas entenda que o juízo de Deus nesses dias, Deus está alinhando a sua igreja para aquilo que vai vir. Você quer uma palavra de vitória? Se prepare que virão dias melhores. Que a glória da segunda casa realmente será maior do que a primeira. Nós pregamos isso durante anos, mas agora nós vamos passar a viver. E aqui eu deixo uma palavra para você. Noé, ele entra na arca. A Bíblia diz que Deus fecha a porta da arca. Não havia tranca por dentro. Deus fechou a arca por fora. E ali Deus derrama o dilúvio.
40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que Deus abre as comportas do céu de cima a baixo. E ali, após os 40 dias, o dilúvio para. E ali, agora, a humanidade está destruída. Passa-se o tempo para nós ganharmos, e eu vou caminhar para o final agora. Passa-se o tempo, o dilúvio já havia parado, as águas vão baixando. Você conhece a história? Noé solta um corvo, depois ele vai soltar a pomba. A pomba vai vir com um galho de oliveira, depois a pomba vai ir e não vai voltar mais. Mas para nós chegarmos aonde Deus quer, para que eu libere uma palavra de vitória sobre a sua vida hoje, e para que eu possa orar por você, algo vai acontecer. O dilúvio se encerra, capítulo de número 8. O dilúvio chega ao seu fim, as águas baixam. E então, a arca que foi construída por Noé, ela para. A arca agora parou. Noé, já ele vai ter a oportunidade de pisar em terra. Já. Passa-se mais ou menos um ano. Noé fica mais ou menos um ano dentro da arca. Um ano. Para que depois ele pudesse pisar em terra de novo. Quando isso começa, Noé tinha a idade de 600 anos. E a Bíblia vai dizer que quando Noé pisa sobre o Monte Ararat de novo, Noé tinha 601 anos de idade. E entenda algo comigo. E é aqui que eu me detenho e aqui eu encerro para você. Versículo 4 do capítulo 8. Era o dia 17 do 7º mês. E então a arca parou sobre o monte Ararat. Uma hora tudo isso vai parar. Uma hora isso vai passar. Talvez Deus tenha falado isso comigo e eu não tenho tempo para falar, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Vai parar. Uma hora isso vai passar. Fique tranquilo, porque Deus é Deus, porque vem avivamento por aí. Todo esse dilúvio, todo esse vírus, toda essa pandemia, a falta dos cultos, o comércio como está, isso vai passar. Uma hora passa. Uma hora nós vamos voltar para as igrejas, vamos voltar para os trabalhos, vamos voltar para as nossas rotinas. Assim como a arca, uma hora parou. Uma hora passou. E a arca então ela parou. E a Bíblia diz, e receba essa palavra, tem uma palavra profética aqui para você. A Bíblia diz que a arca ela parou sobre o monte Ararat. Ou seja, qual é a palavra profética? Quando tudo isso começou, quando Noé entrou na arca com a sua família e Deus fechou as portas e mandou água, quando a água começou a vir, a água começou a levantar a arca. E as pessoas fora da arca desesperadas. Ou seja, por quê? Porque era a morte chegando. Só que entenda algo, quando a arca começou a navegar, ela estava aqui. Ela estava embaixo. E eu nem sei, a Bíblia não fala ao certo aonde a arca estava, mas ela estava embaixo. Só que a Bíblia diz que quando tudo isso parou, e a arca pousou, ela parou sobre um monte. Ela terminou em cima. No meio, diante de tudo isso que tem acontecido, a palavra de vitória que Deus tem para você nessa noite é essa. Lá no começo da pandemia, você começou embaixo. Mas quando tudo isso acabar, você vai terminar em cima. Você vai terminar em cima. Você pode ter começado lá embaixo. Porque a arca, ela começou lá embaixo. Foi Noé entrar, foi a sua família entrar, os animais entrar e Deus fechar e a chuva começar a cair e eles ouvirem os gritos lá fora, o desespero, as pessoas gritando. Imagine o desespero de toda a humanidade. E ali começa-se o dilúvio. Um momento de dilúvio, um momento de tribulação. Ali começa o juízo de Deus. Nós estamos vivendo os dias do juízo de Deus. Mas entenda que a arca que começou aqui embaixo, ela terminou lá em cima. Por isso a Bíblia vai dizer que
Não importa como nós começamos, o importante é como nós terminamos. Não importa o meio do trajeto, aquela arca ela deve ter navegado por muitos lugares através das águas do dilúvio. Não importa as águas, se as águas estão turbulentas, não importa se existe morte lá fora. Porque imagine para você, mais ou menos um ano, imagine você, mais ou menos um ano dentro da arca, aqueles animais, os seres humanos fazendo todas as suas necessidades dentro da arca. Imagine o cheiro daquela arca. Mas entenda que lá fora estava pior, porque lá fora cheirava morte. Pior do que o cheiro daqueles animais era o cheiro das pessoas mortas lá fora. E a arca ela caminhou por meio das pessoas mortas, ela foi navegando por vários lugares e ela foi passando. E eu imagino que nos 40 dias onde a água não parava, imagino que teve dias que choveu demais, teve dias que ficou turbulento. Eu imagino que às vezes a água acabou fazendo com que a arca batesse em algumas rochas, em algumas árvores, em alguns lugares. Eu não sei como ela navegou, mas eu sei que a Bíblia diz que quando ela parou em cima de um monte. Ela começou lá embaixo, mas ela parou lá em cima. Não interessa como você está hoje, não interessa a sua situação hoje, não interessa se o começo desse vírus, dessa pandemia, dessa paralisação fez com que você perdesse algumas coisas. O importante é como você terminar, é como você vai terminar. Você começou aqui embaixo, então você vai terminar aqui em cima. Deus tem uma palavra de vitória para você nessa noite, que aquele que começou embaixo vai terminar em cima. Quando Deus manda o juízo dele sobre a terra, o juízo de Deus também inclui que aqueles que começam navegando embaixo, eles terminam por cima. Você vai terminar por cima. Você vai terminar sobre o monte, que quando você colocar os pés em terra, assim como Noé, você não vai precisar subir, mas você vai talvez precisar descer um pouco para que você contemple as coisas, porque Deus vai te colocar em cima. Deus vai colocar você lá. Se você está por baixo, fique tranquilo, que quando tudo isso acabar, e você olhar assim, parou, você vai ver que você vai estar em cima. Existe uma palavra profética sobre a sua vida hoje. Tudo isso que tem acontecido, receba a igreja, é para que haja salvação. Deus está vendo os justos. Deus está vendo os justos nesses dias. Deus está vendo você, a sua casa, a sua família. Deus viu graça diante de você. Quando o carcereiro ele vai até Paulo e Silas ali depois do terremoto na prisão, ele olha para Paulo e diz assim: o que eu faço para eu ser salvo? E Paulo responde para ele assim: crê no Senhor Jesus, será salvo você e a tua casa. A casa do carcereiro foi beneficiada por ele. A sua casa vai ser beneficiada. Deus está olhando para você. Se há justo dentro da sua casa, pode dormir tranquilo, porque Deus está cuidando. E você que começou embaixo, você vai terminar em cima, em nome de Jesus. Feche os seus olhos aonde você estiver. Eu quero orar por você, pela sua família, pela sua casa. Eu quero declarar uma palavra de vitória sobre você, sobre os seus bens, sobre tudo aquilo que é seu. E vitória inclui salvação. Talvez, com toda certeza eu digo, a salvação é a maior vitória que um ser humano pode receber na sua vida. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu oro por esse lar, por essa casa. Eu oro, Senhor, por essa família, Pai. E peço a Deus para que em nome de Jesus o Senhor abençoe, ó Deus, cada família que me ouve, ó Pai. Eu não sei, ó Deus, como está essa casa, como está esse lar. Eu não sei, ó Deus, o que essa pandemia, esse vírus causou no meio dessa família. Eu não sei, ó Deus, o que os malefícios, ó Deus, que foram causados. Mas eu sei que existe uma palavra de vitória sobre esse lar, ó Pai, nessa noite. E em nome de Jesus, ó Deus, eu libero essa palavra de vitória, Deus, que o Senhor está trazendo salvação sobre esse lar. Que o Senhor traga salvação sobre essa casa.
Que aquele que está por baixo devido a tudo isso, ó Deus, assim como Noé, ó Deus, começou por baixo, ó Deus, que venha terminar por cima também, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Traz, ó Deus, o suprimento, ó Pai. Traz, ó Deus, a provisão divina, Senhor, em nome de Jesus, que tudo que o seu filho, ó Deus, tem, ó Deus, precisado, ó Deus, que o Senhor acrescente, que o Senhor cuide e que o Senhor guarde na autoridade do nome de Jesus, ó Pai. Que, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha estar sobre esse lar, sobre essa família, ó Deus, como Jeová Jirê, o Deus de provisão. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Guarde essa palavra com você. Um beijo no seu coração. Espero que a próxima vez que eu esteja aqui, possamos estar juntos em nome de Jesus. Obrigado, pastora Priscila. Pastor Laércio, que Deus abençoe toda a liderança da igreja, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus, que palavra. Tenho certeza que falou muito ao teu coração, assim como falou comigo. Quinta da Vitória. Toda semana, vitória sobre a nossa vida. Hoje o Senhor trouxe salvação na nossa casa, na nossa família. Que você fique com seu coração aí tranquilo. O Senhor olha para os justos. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada, pastor Nirilto, por ter vindo ao nosso convite. Foi bênção para nós. Que Deus abençoe. E agora, não podemos encerrar este culto sem antes ofertarmos ao Senhor. Segura aí nas suas mãos, você que está com o seu dízimo, com a sua oferta. Você sabe que nós temos aberto a igreja durante o dia. Muitos irmãos têm vindo aqui à casa de oração, trazer a sua oferta especial. Você pode continuar passando aqui. Sábado estaremos com a igreja aberta durante o dia, para que você possa vir aqui. Temos uma conta que você pode fazer também por transferência bancária, depósito. A conta vai estar passando aí no rodapé. Você pode estar fazendo por aplicativo. Só, por favor, você que é dessa igreja, nos mande o comprovante para que a gente possa enviar a contabilidade, em nome de Jesus. Segura aí nas tuas mãos. Você que hoje não tem, mas tem um desejo no seu coração de também adorar o Senhor com dízimo, com oferta. Ai, pastor, eu tenho um desejo. Não se preocupa, o Senhor providenciará. Segura aí nas tuas mãos, mesmo ela hoje sem nada. O Senhor vai prover, para que você tenha essa alegria. Vamos agradecer ao Senhor? Senhor Deus, nós te louvamos, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor é para nós. Louvamos o teu santo nome. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe, Pai, esse filho, essa filha, que também te adora, Jesus, com o melhor, com o seu dízimo, com a sua oferta, com o coração, Senhor, alegre, Jesus, desejoso, Pai, de te adorar. Que o Senhor possa, Deus, tocar, Pai, nessa vida, abençoar os celeiros da tua casa, que o Senhor possa repreender, Senhor, todo gafanhoto, Pai, em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe. Receba a bênção apostólica. Você pode ligar aí sua mão com a minha? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão divinal do Espírito Santo de Deus, reine sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus, meus queridos. Boa noite, paz seja com todos. Amém? Glória a Deus pela vida do pastor Nirilto, pastora Mariana, que são bênção nas nossas vidas, no nosso ministério, nesta igreja. Glória a Deus por essa palavra abençoadora de salvação para a tua vida, para a tua família. Amém, queridos? Glória a Deus. Sábado, não esqueça, às 8 horas da noite nós temos Rede Morada. Você é o meu convidado. E olha, parece que o pessoal aí já está preparando algo especial novamente, hein? Essa galera da Rede Morada é fera mesmo, hein?
Show de bola, hein, galera? Espero vocês sábado às 8 horas da noite. No domingo, o pastor estará na igreja a partir das 3 horas da tarde até as 18h30, dando atendimento para todos que precisarem. Você sinta-se à vontade se você estiver precisando de uma palavra, se você estiver precisando de um auxílio. Nós estamos aqui para te ajudar, meus queridos. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Um abraço no seu coração. Deus abençoe.